ouvintes, estamos aqui para mais um Punta 44, comigo, Rafaela Oliveira, e com a minha co-host, Débora Santos Almeida. Nós temos um assunto bem interessante aí para comentar, que são as mudanças do fim de semana da Fórmula 1. Nós tivemos aí umas falas do Domenicali que criaram certos atritos, né, entre os fãs, entre quem assiste Fórmula 1 e dúvidas para várias pessoas. Então a gente vai abordar o tema aqui, mas antes de começar, seja bem-vinda, Débora. Oi, Rafaela. Oi, todos os ouvintes aqui do Punta 44. Pois é, vamos aí falar sobre esse momento, né, que o Domenicali soltou algumas atualizações sobre o que ele quer para o futuro da Fórmula 1. E tem muita coisa para poder ser discutida, porque, né, o assunto realmente pegou antes do GP da Itália. E é óbvio que os fãs antigos e os fãs novos sempre vão entrar em um embate sobre para onde a categoria precisa ir. E essa, né, não é a primeira vez, como a Dé aqui contextualizou, essa fala do Domenicali, né, o CEO aí da Fórmula 1, o chefão de momento. Foi antes do Grande Prêmio aí de Monza e, nossa, abriu-se várias discussões, né, sobre o que ele está fazendo, que caminho é esse que ele está tomando, se não está sendo muito, né, emocionado da parte dele, até porque ele não falou sobre uma possível mudança, mas ele levantou várias possibilidades. Mas antes de entrar na fala dele em si, vale lembrar que eu acho que desde que eu e a Dé nós começamos a assistir a categoria, eles já tentaram várias mudanças, né? Mudanças obviamente menores, mas a questão ali de pensar na possibilidade de reduzir os treinos livres já foi conversado, uma possibilidade. A possibilidade também de um grid invertido, possibilidade não, né? Porque quando isso era levantado lá pros pilotos, o piloto tava falando, nossa, vocês são burro, vocês são maluco, tipo, nada a ver, né? Mas a sprint é o resultado de uma tentativa, né, de mudar um pouquinho o cenário da Fórmula 1. E a gente também teve umas tentativas mais malucas ali, né, em 2016, que na classificação o Q3 era por tempo. Umas coisas loucas que não deu certo e desistiram, sei lá, na metade do ano. Então, assim, mudanças são sempre discutidas e são sempre, assim, acaba sendo uma necessidade. A gente entende, de certa forma, que a Fórmula 1, o automobilismo de modo geral, e nas suas categorias, sofrem mudanças. Só que aqui, o que a gente está tratando com o Domenicali é algo bem mais fundo em vista de tudo, todas as declarações e tudo que ele apontou de uma possibilidade de mudar. E é claro, isso também vem de consequência dos novos fãs, né? Até para quem escutou os nossos programas passados, né, a gente falou também sobre as várias mudanças que a Fórmula 1 já fez em benefício dos novos fãs e para poder atrair mais gente para poder assistir a categoria. Só que, novamente, essa pauta de mudança de final de semana, de tentar tornar a Fórmula 1 mais dinâmica, é voltado muito por conta desse público jovem que está chegando na categoria e consome tanto a Fórmula 1 como as redes sociais de uma forma completamente diferente do que eu, a Rafa e vários dos ouvintes aí consomem. Então, a Fórmula 1, para poder tentar abraçar ainda mais esse público, começou a pensar em algumas medidas, né? Como a Rafa falou, a gente teve a introdução da sprint por conta de um GP do Brasil, se eu não me engano foi de 2017, que a gente teve bandeira vermelha bem no final da corrida, que teve ali as últimas voltas em que os pilotos, por aquela regra de poder modificar o carro, né, de trocar o pneu, pararam, trocaram os pneus e a gente teve um final de prova ali mais dinâmico. Então, assim, é óbvio que conforme as coisas vão acontecendo na categoria, a gente tem ideias que vão surgindo. O grid invertido é algo que já foi amplamente discutido, como a Rafa falou, só que o pessoal tem muito essa ideia de que vai ser algo extremamente dinâmico, porque nas categorias de base as provas de grid invertido são disputadas, mas a gente tem uma grande diferença do que é feito numa Fórmula 2, numa Fórmula 3 e até na F1 Academy, porque lá os carros são iguais, eles são completamente iguais, eles usam os mesmos tipos de pneus, a única coisa que tem de diferente são os acertos, que as equipes estão livres para poder fazer os seus acertos. E aí você tem uma corrida dinâmica. Na Fórmula 1, isso já foi discutido, né, como algo que pode trazer riscos sérios
os pilotos que estão ali disputando, porque você vai ter carros com menos potência e menos preparado na frente do que carros velozes. Então nem sempre as ultrapassagens vão acontecer da forma que eles esperam. A gente pode ter algum acidente. Então, assim, eu acho interessante que o pessoal joga as coisas, tipo, vamos discutir, mas me traz uma certa preocupação do que pode vir aí no futuro. É engraçado, né? Porque eu acho que é o nosso terceiro programa aí do Punta 44. E, nossa, parece que a gente é totalmente anti-novos fãs, né? Porque todos os assuntos que a gente tá trazendo aqui é tipo, não gostamos de novos fãs. Mas, gente, isso não é a questão, tá? Não é nem, tipo, novos fãs. É que ele, até na pauta que a Dé bolou aqui mais uma vez, maravilhosamente, diz, né, ela nem cita novos fãs, ela cita fãs casuais, né, que é algo que a gente tá discutindo bastante e que foi engraçado, porque começou-se esse assunto há pouco tempo, a gente até discutiu no podcast passado, isso de esses fãs novos não estarem assistindo corrida. Isso, quando eu vi as primeiras matérias sobre, eu fiquei, gente, isso não faz sentido. Tipo, você é fã de Fórmula 1 e você não assiste corrida? E daí começou-se a fazer pesquisas e a se aprofundar nisso, e realmente existem essas pessoas que não conseguem ficar paradas por 1h30 assistindo uma corrida. Vão ver os highlights, tanto que é algo bem popular dentro do canal do YouTube da Fórmula 1 e dentro da F1 TV, esses highlights de tudo, né? Highlights de treino livre, highlights da classificação, da corrida e assim por diante. Então você vê que existe esses fãs mais casuais que querem essa informação mais entregue de uma forma mais rápida. E é daí que parte essas ideias aí do Dominicali, né? De tentar abraçar esses fãs casuais. Mas a gente até discutiu isso um pouquinho em um dos lives do BP, que eu participei junto com a Débora e o Rubens. A gente falou muito sobre, né, que, cara, esses fãs casuais não vão ficar. Os fãs, como nós aqui, possivelmente você que tá escutando esse podcast, é uma pessoa que é fã, porque um fã casual não vai ficar escutando um podcast sobre Fórmula 1. Essa é a verdade. E esses fãs casuais vão ficar migrando. E é assim, porque eles são casuais, eles não são o público fiel da categoria. Então eu acho que isso que pesa mais. A consequência de quem que vai ter que lidar com essas mudanças somos nós, que estamos aqui há anos e vamos permanecer por anos, até a gente morrer mesmo, né? Porque a gente é fã dessa categoria, a gente gosta de Fórmula 1. Então a gente vai ter que lidar com consequências de fãs casuais que daqui a alguns anos não vão estar mais. Ou se tiverem, vão virar fãs de Fórmula 1 mesmo e vão querer consumir a Fórmula 1 de forma real, né? Então isso que é complicado, né? Eu acho que a Dé também fez bastante vídeos lá no TikTok do Boletim do Paddock, falando até dos temas meio de forma dividida, né? A Dé foi falando assim, de um assunto em si, falando do grid invertido. Depois a Dé falou sobre possível redução de treinos livres e assim por diante. Então é bem legal. Vão lá ver os conteúdos também. Então a gente acabou discutindo isso até em live, né? Que, poxa, isso que frustra. É umas ideias que vão vir pra fãs que vão embora, não pra gente, né? Eu acho que, assim, teve uma coisa que a gente também já falou várias vezes, né, Rafa? Que é com relação à sprint. Quando a sprint apareceu, primeiro foi uma coisa muito estranha e que a maioria dos fãs não gostaram. Porque, poxa, era mais uma corrida sendo adicionada ao final de semana. A gente entende que pra dinâmica é melhor, mas pelo lado também de quem acompanha a categoria e sabe o quanto que é difícil para os times se desenvolverem sem ter testes no meio da temporada, a gente sabe o quanto que esses treinos livres são valiosos, né? E quando a sprint surgiu, a gente teve realmente aquele estranhamento, porque na fase de testes não tinha pontuação, era uma coisa muito limitada para os 3 primeiros, ninguém queria brigar. Só que conforme foi passando o tempo, a gente... tá bom, beleza, acho que esse formato veio para poder ficar, a categoria vem com esse discurso de que os fãs gostam muito da sprint, que eles querem que permaneça, mas eu acho engraçado porque sempre que eu posto algum vídeo com relação ao sprint, a maioria dos comentários eu não aguento mais. Eu não quero esse formato, chega, sabe? Tipo, é umas coisas muito engraçadas.
E a gente tem o lado da Fórmula 1 e principalmente do Domenicali falando, não, a sprint todo mundo quer. Tanto que ele falou, né, são alguns fãs antigos pontuais que não gostam de sprint. Sim, divergente, mas tudo bem, né? Não, total divergente, né? Eu tenho um cliente, rapidinho, né? Eu tenho um cliente mais velho, que ele tem uns 70 anos. E ele vai todo dia lá. E daí, ele às vezes me pergunta, qual é o horário, né, da corrida e tal. Daí eu falo pra ele, daí ele fala, esse final de semana não vai ter aquela corrida chata, né? Daí eu falo, não, é só treino mesmo. Ele nem sabe o nome sprint, ele só fala, não vai ter aquela corrida chata, né? Então, eu fico me perguntando realmente o quanto que as pessoas gostam. Eu acho que assim, pra quem vai pro autódromo, que nem eu e a Rafa vamos muito, né? E nos últimos anos que teve sprint, acaba que é legal, porque você tá ali com seus amigos, você vai ter uma classificação a mais, uma corrida a mais, acaba que é divertido. E a gente sabe que tem muita gente que não entende nada dos treinos livres, tipo, não sabe o porquê que eles estão ali em pista, né? Então, acho que tem uma parcela que acaba gostando. Só que, de certa forma, eu já acostumei com a sprint. Tipo, já normalizamos, né? Igual a parada do Halo, né? Nossa, eu era muito contra aquela parada. Eu ficava, gente, o piloto nunca vai conseguir sair disso. Eles vão ter visibilidade ruim, os carros vão ficar feios. Agora, assim, é engraçado assistir uma onboard que não tem o Halo lá. Nossa, eu acho muito esquisito ver os carros antigos sem, né? Porque é uma proteção. E também foi algo que, conforme foi passando os anos, a gente viu a real importância deles pra segurança, né? Só que tem umas coisas que eu fico me perguntando, porque nessa parte de inovações que a Fórmula 1 tá falando em trazer, eu acho que a que mais me assustou do Domenicali não foi nem ele falar, de 6 sprints a gente vai tentar colocar 8, quem sabe mais, porque tem mais promotores. Foi o que ele falou depois, que talvez reduzir o tamanho das corridas. E eu fiquei, gente, como assim reduzir o tamanho das corridas, sabe? Não entra muito na minha cabeça, porque a parte do show principal é você assistir a corrida. Então, por mais que a gente tenha o evento da sprint, se você perder aquilo ali, não vai fazer diferença na sua vida. Você vai querer acompanhar a corrida em si. Também acho que para o mercado comercial, você colocar as sprints, dependendo da TV que vai transmitir, não é nem favorável para eles, né, colocar na grade uma sprint. Mas a corrida principal é a corrida que o pessoal vai esperar no final de semana para poder ver. E aí você tem, né, tipo, que nem esse final de semana, o GP da Itália foi a prova mais rápida de Fórmula 1 que a gente já teve na história. Você quer ver corridas rápidas, assim, todo final de semana? Tipo, coisa de 1 hora, 1 hora e pouquinho? Isso me pega muito. O problema é que ele foi despejando tudo isso em uma entrevista só, né? Ele não preparou a gente. Um mês ele fala de grid invertido, outro mês ele fala de sprints, outro mês de reduzir. Não, ele falou, a gente pode fazer isso. E daí começou a listar todas as possibilidades do mundo pra poder mudar a Fórmula 1. Assim, foi meio chocante. E isso vem, como a gente falou, muito da ideia de tentar agradar esse público casual que simplesmente não gosta de assistir corrida, o que ainda é, assim, é algo que não me entra na cabeça. E entre essas coisas também, que a Dé até pontuou na nossa pauta, tem a questão de explicar, né? Os carros, explicar as regras, explicar tudo de um modo, vamos dizer, mais explícito para esse público casual que, com perdão da palavra, tá com preguiça de aprender. Tem preguiça de ler um pouquinho e tudo mais. Então, assim, é realmente um caminho que ele segue para agradar esse público casual que basicamente não entende de Fórmula 1, parece que não tá afim muito de ter uma dificuldade de entender. Então a proposta dele é realmente simplificar tudo e dar de mão beijada tudo isso. E eu fico, gente, daí, nossa, é muito fora do cabimento, assim, pra gente que assiste. Porque eu não escrevo mais, né, na Garota F1, mas a Dé escreve no Boletim do Paddock. E eu e ela, atualmente, também, a gente sempre teve o cuidado de tentar deixar o mais claro possível. Porque não é todo mundo obrigado a entender todos os termos possíveis. Assim,
né, de regras ou qualquer coisa. E eu acho que... E é muito termo em inglês, né, Rafa? Que não tem tradução alguma. Então, são termos que a gente já tá acostumado, mas às vezes o público que não fala inglês ou não entende fica meio perdido nessas palavras, né? Exatamente. Tipo, sprint a gente chama de corrida curta. Basicamente isso. Então, assim, eu na minha posição, quando eu escrevia, e a posição da Deck ainda escreve, a gente sempre tentou deixar claro nos textos o que a gente tava falando. Até pra, poxa, ser cômodo uma pessoa poder ler nosso texto e não precisar sair do texto e pesquisar o que é aquele termo, o que aquilo quer dizer. Ou se tem alguma coisa mais específica, a gente não pode ficar todo o texto explicando o que é motor C2, C1 e tal. Mas mesmo ali no texto vai ter um link para outro texto que vai explicar tudinho aquilo para você. Então a gente tenta deixar o mais dinâmico e o mais entendível possível. Só que, cara, isso é meio que... Eu sinto que é o nosso papel como jornalista fazer isso. Mas não é o papel da categoria de toda hora ter esse cuidado e ter essa atenção. Até porque a categoria tem que pensar em outras coisas. E pensar também que você, cara, na hora que você tá explicando, alguém tá narrando a corrida, ele não tem que ficar parando pra explicar regra na hora, né? Então, assim, é meio complicado essa posição do Dominicali também sobre isso. Eu entendo querer dar um acesso maior a esses novos fãs que estão chegando, mas com a ideia que esses fãs vão chegar, vão aprender, e é isso. Você não vai precisar ficar desenhando pra eles sempre. Eu acho que teve uma única coisa que foi muito positiva nessa questão de explicar que a gente teve nos últimos anos, que foi a Fórmula 1, né, pedir para as equipes colocar os carros ali para serem vistos na sexta-feira, né, antes do primeiro treino livre. E ali, numa nota em que eles emitem para a FIA, eles falam: olha, a gente está levando esse tipo de asa, porque para Monza o downforce é menor, então a gente vai mudar essa peça, tá adicionando aqui no assoalho alguma aleta para poder direcionar o fluxo do carro. Essa é uma atualização desse circuito, não é algo que a gente vai usar na próxima corrida, é algo específico dessa pista. Acho que isso foi muito legal da categoria adicionar, mas é um recorte técnico que é apresentado para os jornalistas. E aí é o que a gente faz, né? O nosso papel é traduzir isso para o público geral. Então, né, tipo, a Ferrari falou, trouxe uma atualização. A gente faz um texto ali, ou faz um vídeo explicando o motivo dessa atualização, o que isso vai trazer de benefício para a equipe ou não, ou se lá na frente isso não vai mudar nada, sabe, no carro. Eu acho que tem uma linha muito tênue entre você explicar e dar as coisas também de mão beijada. Porque eu acredito que, assim, parte de você acompanhar um esporte ou tentar adicionar alguma coisa na sua vida é que você vai perder um tempo ali tentando se inteirar da situação. Tipo, vou dar um exemplo meu porque é algo que eu tô passando agora, né? Eu comecei a tentar entender um pouco da NFL. Por cima, não quero ser a expert. Eu só queria acompanhar a categoria, porque, enfim, né? Eu gosto da Taylor Swift. E aí, por consequência, a gente gosta do marido dela. E aí eu falei, não, eu vou assistir, parece interessante e tal. Mas assim, cara, não é um jogo que os caras que estão narrando vão te explicar qualquer coisa. Às vezes você fala, nossa, o que é isso aqui? O que tá acontecendo? Você fica meio perdido. E aí eu também tem aquela coisa, tem o meu papel de tentar descobrir mais sobre a categoria, porque eu não tô esperando que ninguém me explique, né? Não, exatamente. E tem aquilo também, pô, a gente vive em uma sociedade 100% conectada. Então, primeiro que não é muito difícil você procurar e entender. Você não precisa de uma biblioteca mais. E outra, você tá... Por exemplo, as pessoas podem entrar em contato direto comigo e com a Débora. Se você é um fã novo e quer, poxa, explica isso. Por exemplo, a Débora é super expert em pneu. E às vezes eu também leio... eu leio os textos dela também. Então, tipo, a Dé é a minha fonte dos pneus, entendeu? Então, pô, não é difícil aprender. Não é difícil tentar entender, né? Então, assim, isso deixa a gente meio, que saco, né? Como eu falei no início, não é que a gente não gosta de novos fãs. A gente não gosta dos fãs que não querem se enturmar, não querem tentar entender, não querem tentar aprender uma coisa que teoricamente você é fã, né? Que você tá acompanhando. Então, os novos fãs que estão chegando hoje, poxa,
se que tiver a fim de aprender, quiser entender história também da categoria, nossa, com certeza, pode vir. Eu também fui uma nova fã em algum momento, eu não nasci lá em 1900 e bolinha, que foi quando, né, 75 anos atrás. Não é nem novos fãs, né? São os fãs casuais mesmo, como a gente pontuou aqui. Mas dentro disso, eu acho que a gente pode entrar no que o Dominicali, nas ideias de gênio dele, né? Bem, eu acho que a gente já puxou um primeiro gancho maior, que é sprint. Uma das coisas que ele quer é colocar mais sprints. Nós tivemos meio que um vazamento, né, por parte da social media do GP da Holanda, de que vai ter mudanças de sprint ano que vem. Então, algumas corridas vão deixar de ter sprints e outras vão ganhar. E uma das que vão deixar de ter sprint é o GP do Brasil, que é, talvez, o final de semana que mais funciona com sprint. Eu acho que é a sprint mais dinâmica que existe. É a do Brasil e eles vão tirar. E vão pôr, por exemplo, da Holanda, que nem a corrida dinâmica, imagine uma corrida curta. Mas uma das coisas que ele levantou aí é a possibilidade de mais corridas curtas, porque ele acredita nessa ideia de que os fãs casuais, e só a gente, nós fãs meio cabeça dura, que não gostamos da sprint, então ele acredita que isso vai atrair os fãs e vai deixar um final de semana melhor, assim, vai dar uma audiência maior para a categoria. Isso daí me pegou bastante, né? Primeiro esse vazamento do calendário. Jesus! Entendo, sabe? Eu fico um pouco assim, tudo bem. Tipo, o negócio nasceu em São Paulo. E aí, desde então, né, que implementaram esse sistema, vem acontecendo sprints em São Paulo. Geralmente só funciona aqui mesmo, né? Diga-se de passagem, a corrida de 2021, do Hamilton e tudo mais, aquilo lá foi histórico, né, pra Fórmula 1. E a gente teve a chance de ver. E aí você fica pensando, nossa, vamos tirar de São Paulo, por quê? Enfim. Eu me questiono muito com relação a isso da sprint, porque já são 24 corridas no ano. E adicionando as sprints, por mais que seja uma corrida de 1 hora, é um tempo maior de final de semana, você colocando isso aí pra jogo, né, pra poder operar dentro do final de semana da Fórmula 1, porque a gente sabe que, dependendo do circuito que você coloca sprint, tem risco maior de batida, tem risco de quebra desse carro, você tem um período muito curto entre a corrida e a próxima classificação, que é a que vale mesmo, e é algo que pode, assim, acabar com o final de semana de uma equipe se você tem o carro destruído ali antes da classificação principal. Então, tem algumas coisas que me chamam a atenção com relação a isso. O Domenicali trouxe algo na fala dele que ele disse, hoje as equipes têm muita tecnologia, eles têm os túneis de vento, eles fazem diversas simulações, eles não dependem dos treinos livres. E aí, Domenicali, se você uma hora escutar este programa, me responde por que equipes como Mercedes, como Ferrari, mesmo tendo seus melhores simuladores e, né, túneis de vento, conseguiram fazer carros ruins. E dependeram muito do que foi coletado na pista para poder resolver algumas questões dos seus carros. O próprio carro da McLaren é um resultado disso, né? Eles tiveram um problema, botaram um carro na pista, viram que não era aquilo e precisaram trabalhar em cima desse carro, né, para chegar hoje no final de regulamento e a gente ter um carro extremamente competitivo e que tá ganhando corrida. Então, por mais que a gente fale que as simulações, que tudo que é feito ali na fábrica é de grande é muito valioso para as equipes, não é o real que a gente vê na pista. Porque se fosse assim, tava todo mundo ganhando prova, sabe? A gente não chegou nesse patamar de categoria que é muito disputada ainda. E aí você fala, não precisa de teste, sendo que os pneus mesmo, se você não tem desenvolvimento deles, aí você começa a ver estouros, os pneus de chuva, por exemplo, que não tem tanto teste assim, não funcionam. Então, quando a gente tem uma sessão molhada na Fórmula 1, ninguém quer andar. E aí fala, os testes não valem de nada, tipo, não valem de nada pra vocês que estão tentando ganhar dinheiro em cima da categoria, sabe? Mas pra quem trabalha com isso, né, quem é engenheiro, principalmente, depende desses testes. Não é tão simples assim, tipo, passa o carro aí, entrega qualquer coisa e vai correr.
Isso vai muito daquilo que você até falou, né? De que muita gente não entende pra que serve o treino livre. E o treino livre serve pra isso. Tanto que esse ano, eu não lembro qual final de semana que foi de sprint, que eu acho que foi o primeiro final de semana que a Ferrari trouxe uma atualização. Daí a gente ficou, cara, vocês estão trazendo uma atualização em um final de semana que é de sprint? Você tem literalmente um treino livre pra ajustar o carro, pra entender essa atualização, porque daí depois é a classificação da sprint, tem sprint, classificação da corrida e a corrida. Nem sequer tem um tempo direito pra ver, ajustar o carro, pra ver se aquela atualização tá sendo eficiente ou não. Então, tipo, quando tem sprint e alguma equipe traz alguma atualização, a gente considera que é uma equipe burra, né? Amadora. Então agora imagine um ano em que o Domenicali tem a ideia, vamos colocar mais sprints. É um ano que existe, tá, tudo bem, ele fala de 8 em anos que tá tendo 24 corridas. Mas é um espaço menor de uma possibilidade de atualizações, porque não faz muito sentido para uma equipe trazer atualizações em uma corrida, em um final de semana que você não vai poder ficar testando, né? Então, poxa, uma janela que se fecha de treinos. E como a Dé falou, na máquina ali dentro da fábrica é uma coisa, agora em pista é outra completamente diferente. Então você, vamos dizer, com esse novo regulamento em 2022, pô, a Mercedes veio com um carro totalmente, né, diferente. Todo mundo falou, ou eles acertaram muito ou eles erraram, né? E eles erraram. Mas dentro da fábrica tava muito bem, obrigado. Tava, tipo assim, eles achavam que iam tá muito bem. E não tava, né? Eles ficaram até agora, na verdade, nadando contra a maré por uma concepção de carro que não deu certo. E isso só foi possível ver lá na pré-temporada, quando eles estavam em pista. E a mesma coisa em relação aos pneus, né? Que todo mundo reclama que a categoria para porque tá chovendo e não vamos correr. Mas teve situações em Spa, por exemplo, que a maioria dos pilotos comentou, a visibilidade não estava tão ruim. Mas você não vai pôr o carro em pista, sendo que o pneu de chuva não serve. E não serve porque ninguém testa, né? E é algo que a gente até tá discutindo há algum tempo sobre ter que obrigar as equipes a testarem ou qualquer coisa assim pra gente ver um tipo de evolução. Então, é importante finais de semana com testes. E é importante não fechar assim mais o cerco de ter menos corridas onde as equipes podem fazer esses testes e tentar essa possibilidade de mudanças, né, dentro do regulamento em seus carros. E isso entra daí na parte que já foi discutida outras vezes e que voltou em pauta agora, que é reduzir os treinos livres, né? A discussão já foi né, no passado sobre eliminar a sexta-feira completamente, né? Então, o que a gente tá discutindo aqui de ter um treino livre só por causa da sprint, a ideia, assim, lá de início era ter um treino livre de fato, independente de sprint ou não. O que eu, particularmente, acho que de tudo que a gente falou aqui, é bem complicado se a gente for parar pra pensar que esses treinos são importantes pro desenvolver do carro durante o ano, né? E a gente já teve uma mudança drástica nos treinos livres, né? Porque eram treinos livres de 1h30 e eles se tornaram treinos livres de 1 hora só. Então as equipes, de modo geral, em um fim de semana, eles perderam já 1 hora de teste. Porque os 2 treinos livres de sexta-feira eram de 1h30 cada. Então, eles já perderam ação, eles já perderam chance de testar. E aí o pessoal fala, mas se a gente reduz, eles ficam mais tempo em pista. Será que fica mesmo? Porque o que a gente vê eles precisando correr para poder cumprir alguns cronogramas, nem sempre conseguem completar tudo, né, para verificar o carro. E aí tem essas divergências deles chegarem a entender alguma coisa do carro, quando de fato a gente tá tendo esses problemas de não ter teste. Porque isso é real, tipo, pra você ter uma categoria disputada, pra você ter carros avançando, você precisa de teste. Ano que vem, né, assim, essas ideias do Domenicali é algo que a gente não deve contar muito pro próximo ano, porque por ser um ano de regulamento novo, de introdução de motor, a gente vai ver muita quebra, possivelmente. Aquela coisa absurda do pessoal tomando punição por troca de componente. Mas é algo natural de um primeiro ano quando você instala um novo motor. E aí a gente tem que ver o que vai acontecer, porque se você tira os testes, né, e tira essas novidades, não tem como você colocar por agora.
é algo que... É algo até que fica meio em suspense também, essa questão do novo regulamento, né? Porque ainda tá em processos e a gente tá em setembro já. Então é algo que também a gente tá discutindo bastante, esse atraso em relação a isso. Então, pensa, é uma categoria que tá demorando a entregar um novo regulamento que entra em rigor ano que vem e que, teoricamente, as equipes já têm que ter o carro, né? Planejado e tudo mais, né? Porque não é da noite pro dia que eles vão montar esses carros. Então, é uma categoria que tá, tipo, bagunçada já em relação a isso, sendo que essa mudança de regulamento já está prevista há algum tempo. Então, imagine colocar todas essas ideias, assim... em prática, sendo que são ideias assim da cabeça do Dominicali e como a Dé pontuou, muito visando lucro, né? Muito assim, nesse sentido e não no sentido que é melhor pro esporte em si, porque na verdade muitas dessas decisões são pior pro esporte, né? Não favorecem a eles. Enquanto a gente tá gravando esse programa, né, Rafa, entre Monza e o Azerbaijão, eles vão realizar uma reunião para poder discutir alguns pontos da categoria, principalmente com relação a esse novo regulamento, porque está surgindo algumas divergências. Primeiro que a Fórmula 1 acha que talvez seja melhor, ao invés de fazer um ciclo de 5 anos desse motor, reduzir ele para 4, porque eles estão com aquela ideia novamente de tentar trazer um motor V8, um V10, alguma coisa do tipo. E uma outra pauta muito importante que surgiu e que impacta no fim de semana da Fórmula 1 como um todo é o preço dos combustíveis sustentáveis. Porque por mais que eles sejam mais amigáveis, né, para a Fórmula 1 chegar ali à descarbonização, para você ter carros mais eficientes, para poder tentar levar essa tecnologia para a rua, as contas não estão batendo com o que foi oferecido para as equipes inicialmente, né? Era para esse combustível sustentável ser um pouco mais caro, mas não tão caro assim. Então a gente está tendo uma divergência muito grande de valores, porque inicialmente as equipes gastam em torno de 3 milhões por ano em combustível para poder dar conta de treino livre, a corrida, e agora as contas vão fechar em torno de 12 mil a 14 mil dólares, 14 milhões de dólares por ano, para times que, beleza, Ferrari, Mercedes, né, McLaren, que conseguem fechar seus patrocinadores, beleza, 14 milhões de combustível, a gente dá um jeito, né, fecha um patrocínio aí. Mas e pra Haas, né, pra Alpine, que não tá tão bem das pernas, assim, tipo, esses 14 milhões vai impactar muito. E para alguns times, isso significa você tirar dinheiro de desenvolvimento de carro para poder arcar com uma conta milionária com combustível para você ter carro rodando. E em tudo isso, né, a gente tem que dizer que ainda os carros precisam estar em pista testando. Então, se você começa a limitar o combustível também, vai ter equipe que não vai nem conseguir sair direito para treino livre, porque ela vai pensar, cara, lá na frente, isso daqui vai me custar um absurdo, não tem como a gente testar esse carro, e eles vão ficar cada vez mais defasados. Não, exato. Então, tipo, já tem muito problema pra resolver, pra você criar mais problemas pra resolver depois, entendeu? Então, assim, são discussões que... Daí a gente, que não é um fã casual e acompanha a categoria de fato, a gente fica questionando, tá, pra quê? Por que você vai trazer isso agora, sabe? Existem outros problemas, outras decisões que precisam ser tomadas e outras situações que precisam de ajustes, e pensando pro futuro, né? Essa coisa de visar a possibilidade de voltar, né? O V8, o V10, isso do combustível, a questão, né, do novo regulamento, quanto tempo vai durar esses regulamentos e tudo mais. São coisas, assim, bem mais burocráticas, coisas que realmente incomodam dentro de um paddock, dentro das equipes, é algo importante para elas, do que pensar, tudo bem, é óbvio, não tem como ignorar que o público é muito importante, né, dentro da categoria. A gente sabe disso, a gente sabe o impacto que foi, por exemplo, 2020, fazer as corridas sem público. A gente sabe o quanto as equipes tiveram que segurar para não quebrar, e muitas delas tiveram que se desfazer, né, de funcionários, assim. Então a gente viu
na prática o que foi esse público tá resumido às pessoas que assistem em casa, porque foi isso que a gente conseguiu fazer em 2020. Mas ainda você lida com o público de outra forma, gente. Eu, a Débora e várias outras pessoas tivemos que lidar com várias decisões do esporte que nós não gostamos. Mas é isso, foi o que o esporte trouxe pra gente. Agora você querer moldar tudo isso e colocar... tirar, vamos dizer, muitos direitos que as equipes têm e que o esporte tem e que é necessário até para questões de segurança para poder agradar um público casual que, como a gente falou lá no início, possivelmente não vai se manter, é bem complicado. Por isso que a gente tá fazendo até esse podcast, porque a Dé fez um vídeo no TikTok falando parece que o Dominicali não gosta dos fãs de Fórmula 1 antigo. Tipo, parece que a gente é piada. Parece que ele quer nos humilhar. Não, eu acho que ele odeia o fã antigo, assim, sabe? Pra ele, talvez, se a gente desaparecer... o que eu sinto é que ele tá tentando minar a gente, tá testando a nossa fé, assim, tipo, esse povo vai desistir uma hora. E aí eu fico, gente, sério? Tipo, nossa, o que a gente fez de errado, né, pro Domenicali, assim. Mas esse negócio do público muito apegado a algumas coisas, a gente já tá vendo um efeito em algumas corridas esse ano. Por exemplo, o GP da Holanda, ele voltou pro calendário da Fórmula 1 pelo grande pedido dos fãs holandeses que, né, estavam ali acompanhando o Verstappen no auge. Enquanto ele estava ganhando todas as corridas do calendário, a Holanda o circuito tava bombando. Tanto que a gente teve alguns episódios bem ruins relacionados a esse circuito, né? Mas, em contrapartida, a gente viu uma diminuição do público da Bélgica. Porque os países muito próximos, né, e a torcida era muito semelhante de quem ia pra Bélgica e quem ia pra Holanda, a gente teve uma diminuição das pessoas que iam pra Bélgica. E agora já tá tendo o inverso. A Holanda vai pular fora do calendário porque ela não tá sendo mais tão atrativa pros fãs do Verstappen, agora que a McLaren tá conseguindo disputar. E aí a gente tá tendo, tipo, aquela coisa de não tirem a Bélgica, porque a Bélgica é um circuito tradicional, um circuito que todos os pilotos gostam, e a gente ama correr aqui, então não tirem esse circuito. E aí já tá se fazendo o inverso. Tanto que esse ano a gente viu, assim, renovações de contratos grandes, né? Tipo, Mônaco. É um circuito que a maioria das pessoas não gosta, mas ele é um circuito tradicional e importante para a categoria de forma histórica. Então renovou o contrato com esse circuito. A gente tem, né, a permanência de Monza, a discussão de se Imola tem que sair mesmo do calendário, né, porque já não conseguiu uma renovação. É um circuito que alguns pilotos gostam, que dá umas corridas interessantes. Então a gente tá tendo já essa mudança de público. Tipo, aquele público que gosta momentaneamente do piloto que tá ganhando. A partir do momento que ele não ganha mais, ninguém quer ir pro autódromo seguir aquele piloto. Tipo, não vai se fidelizar a uma equipe, tá se fidelizando a um piloto que obviamente uma hora vai sair, né, do grid, ou vai parar de vencer corridas. É incrível que GP de Mônaco tem que persistir, né? Até 2035 tá garantido. GP chato pra caramba, eles mantêm. Mas agora manter outras coisas que nós fãs velhos queremos, não, né? Tem que fazer diferente. Por que não tira Mônaco? Mentira, nossa, cuidado, né? Porque vão me bater. Porque tem gente que, meu Deus, não pode falar mal de Mônaco. Mas é que é aquilo, um off aqui sobre o assunto. Os carros estão muito grandes, né? Então tem vários circuitos que funcionavam muito, ou já eram complicados de funcionar e hoje já não funciona nada. Mas, nossa, é um bom exemplo para pensar isso. A Holanda tá saindo ano que vem. Por acaso, vai se despedir com uma sprint, que eu, nossa, eu tô animadíssima para assistir a sprint e a corrida da Holanda. Que é um circuito que antigamente funcionava muito, né? Porque dava pra realizar ultrapassagem e tal, e esse ano a gente viu que não dá, né? Porque foi um maluco tentar, vulgo o Kimi Antonelli, e conseguiu deixar o Leclerc de fora da corrida. Então, realmente, foi um circuito que surgiu aí pra agradar um público em geral, e esse público em geral, casual, tá se desfidelizando, né? Mas outro detalhe aqui que
o nosso querido Dominicali pontuou, é o grid invertido, né? Como eu disse, é um assunto que já persiste aí há algum tempo e voltou aí à pauta. Na verdade, volta e meia alguém traz esse assunto, assim. Eu acho que esse assunto tá desde que o Hamilton e o Vettel entraram lá, e desde então eles acham a ideia muito besta. E daí agora tá os novatinhos respondendo sobre as questões de grid invertido. A Dé já deu uma palhinha ali falando, né, que, poxa, dependendo, né, a base funciona. Mas pra categoria principal, pra Fórmula 1 é muito complicado, porque tem várias questões diferentes. Né? E também surge talvez um possível efeito contrário. Não acredito que fosse algo extremamente que todo mundo fosse fazer. Mas uma ideia, teve um GP de Monza que para a segunda tentativa de pole ninguém acelerou. Porque a primeira pessoa que saísse e acelerasse ia ficar dando vácuo para todo mundo. Então ninguém finalizou aquela segunda volta. Então a ordem de largada foi na primeira tentativa, porque todos os carros, todos os pilotos ficaram segurando. E daí tem a questão disso do grid invertido, né? Até quando os pilotos não vão, sei lá, ficar de propósito em último, tá ligado? Eu acho meio feio, É um tipo de manipulação de corrida? Mas a gente viu em Monza esse ano que o próprio Carlos Sainz fez a manipulação e saiu de lá reclamando, tipo, nossa, tá fácil manipular isso daqui, com as duas paradas, né, aquilo de um piloto ficar segurando o resto do grid pro outro companheiro ir pro box e tal. Então, tipo, ainda tem isso, tem essa questão, o grid invertido talvez não funcione. E se eles colocarem, ainda pode ser que, algumas equipes e alguns pilotos arrisquem fazer algo diferente e meio manipulável, né? Nossa, sim. Eu me pergunto muito como que isso funcionaria. Até porque, vamos ser sincera, né? Se inverter só os 10 primeiros, não faz nem coça no grid. Diferença nenhuma, né? Se inverter os 22 agora, né? Porque ano que vem entra a Cadillac, isso vai fazer diferença, né? Também na competição. Porque é o que a Rafa falou. Cara, se tem um pessoal manipulador, é engenheiro e piloto de Fórmula 1, assim, né? É incrível como eles gostam de manipular as coisas, né? Então, é muito fácil de você também quebrar essa coisa de grid invertido, porque não tem como você colocar esse grid invertido numa corrida principal. Teria que ser no evento sprint, né? Na corrida da sprint. Cara, valendo ponto e campeonato, o pessoal faz umas barbaridades aí pra poder tentar, né, tá sempre à frente. Porque, você vai ter outra classificação, não tenho nada a perder aqui nessa corrida do sábado nesse sentido, né? E aí volta a pontuar aquela coisa que eles tiveram que tirar para esse ano, que foi o ponto da volta mais rápida. Porque a gente teve vários problemas de pilotos que eram de equipes irmãs e de pessoal da Racing Bulls, que ia pra pista na última volta, trocava pneu, colocava pneu macio só pra poder quebrar a volta de quem tava ali na frente, que era o dono do pontinho, né? Então, é fácil você manipular algumas coisas e isso, ao invés de se tornar algo interessante para a categoria, trazer um burburinho ruim para ela. Não, totalmente. Nossa, é verdade, né? O ponto foi algo que surgiu também como uma ideia diferente de até motivar o piloto a fazer essa volta mais rápida. Mas, no final das contas, virou totalmente um jogo de equipes. Total, isso mesmo. Né? A gente viu isso tá bem presente, principalmente por uma equipe como a Red Bull, que tem uma segunda equipe dentro do grid. A gente sabe que eles fazem um trabalho em conjunto. Tem outras equipes que não tem. Ou se tem, vamos dizer, a Williams é meio interligada na Mercedes. Cara, a Williams não vai trabalhar pra Mercedes, tá ligado? Não é uma relação igual a Red Bull e a Racing Bulls. E daí foi isso, tiraram. Então eu acho que assim, vai ter o trabalho, no caso do grid invertido em si, vai ter o trabalho de pôr e o trabalho de tirar em pouco tempo. Porque eu acho que vai ficar visível que não vai funcionar, não vai ser efetivo, e eu acho que isso vai frustrar a equipe, piloto e até o fã que tá assistindo, porque daí não vai fazer sentido. Daí a gente vai ver, sei lá, vamos dizer que é pra sprint, a gente vai ver uma classificação sprint onde ninguém quer dar a volta rápida. Qual é o sentido de eu estar assistindo uma categoria de corrida
de velocidade, ninguém queria acelerar porque, vamos pensar aqui que eu tenho mais chance se eu sair de trás porque vai ter grid invertido. Então, esse é um ponto que, nossa, descarto totalmente. Eu acho que é perder tempo de colocar e tirar. Igual foi aquela parada lá de 2016 da classificação em tempo, né, corrido. Em vez de ser o tempinho chave que a gente tem do Q3, né? Foi tipo, eles colocaram e em poucas corridas ali, acho que metade do ano eles já tiraram. Então, também seria esse trabalho, assim, total. Mas eu acho que dentro da fala, daí pra gente, eu acho que o tópico mais complicado, né? Que a Dé até citou no início, foi a fala do Domenicali sobre as corridas serem mais curtas. Isso me pegou. A gente até falou na live sobre, tá cada vez o ingresso mais caro, e daí você vai pro autódromo assistir a corrida e a corrida tá mais curta? Você tá pagando mais pra assistir menos coisa? Essa acho que foi a fala que também me pegou mais nesse discurso, porque não me faz sentido você reduzir uma corrida de Fórmula 1, né? E aí a gente cai numa fala, porque assim, eu não sou a pessoa que concorda muito com o Ocon, né? A gente começou a concordar por causa da Laura. Ele foi, né, amansado por causa dela, então agora eu gosto mais. Ele falou, gente, assim, uma corrida como Monza, uma corrida na Bélgica, menos corrida é pior, porque são circuitos legais de você correr. Agora, você talvez reduzir uma corrida em Singapura que tem 2 horas, né, efetivamente, talvez pode ser interessante. Mas reduzir todas as corridas porque o pessoal não consegue assistir, tipo, como assim? Aí a gente teve, né, também uma fala do Fernando Alonso, que foi algo que me chamou a atenção e eu trago pra cá. Ele falou que isso não era um problema da categoria, né? Tipo, não era um problema. É um problema de criança, sabe? Você tá discutindo uma coisa de criança. Como assim que você quer pontuar algo desse tipo? Reduzir o tamanho das corridas? Aí até o Alonso falou, né? Quando quiserem implementar isso daí, eu já não vou estar nem mais aqui na categoria, então façam o que quiserem. Não, exato. Eu não sei se o Alonso não vai estar, porque do jeito que ele olha, capaz ele tá. Quando essa ideia... Não, ele vai estar no grid, mas essa ideia não vai sair do papel. Se tudo der certo, se nós tivermos grande energia, eles não vão implantar um negócio desse na categoria. Mas eu concordo totalmente com o Alonso. Olha, gravem isso, hein? Porque qualquer dia que eu criticar o Alonso lá, vocês vão poder jogar isso contra mim. Mas não é um problema da categoria, não é um problema dos pilotos, não é problema da equipe. Se existe esses novos fãs aí que não aguentam assistir corrida, o problema é deles, tá ligado? Eu acho que a Fórmula 1 já dá possibilidades pra eles não precisarem assistir corrida. Vão no canal do YouTube, como eu falei, tá lá, em 30 minutos contando a corrida. Vão na F1 TV, já que vocês são tão fãs, por favor, vão lá, né? Assinem a F1 TV. E assistam por lá, sabe? Existem as possibilidades, tanto paga quanto gratuita, pra você não precisar assistir a corrida inteira, né? Então, assim, não é a gente que tem que lidar daí com as consequências do que esses novos fãs, esses fãs casuais ou o que seja, querem. Eu quero ver corrida, eu quero ver corrida longa. Claro, não quero ficar 4 horas parada sem corrida, né? Enquanto tá chovendo, igual aquele dia em Spa. Aquilo lá é meio traumatizante. Mas a gente quer ter a corrida normal que a gente tem, pô. A gente não quer que seja reduzida. Se for pra reduzir, então a gente acompanha sprint daí. Que ele vai pôr em 8 corridas, então a gente vê sprint. E eu acho que essa fala de dizer, as pessoas, né, os jovens estão assistindo menos corrida, então por isso que a gente teria que ter uma reação e reduzir o tempo da corrida. Pô, gente, primeiro que, outra coisa que eu concordo com o Alonso, a gente não tá vendo essa discussão em jogos de futebol. Por exemplo, eles têm ali a sua duração, assiste quem quer. É óbvio que muitas pessoas não vão ficar aquele tempo inteiro na frente da TV. Você vai levantar, pegar um copo de água, você vai ali buscar um negócio pra você comer. Assim como às vezes acontece, tipo, numa corrida de Singapura, que você levanta e vai fazer outra coisa, né? Antes de terminar de assistir a prova. Só que não tá vendo essa discussão nos outros esportes. Tipo, a NFL mesmo é um jogo extremamente longo, né? Pra pontuação, ali pra resolução. É um esporte muito americanizado, então a gente tem pausas maiores na transmissão.
Pra poder ter os comerciais, que é algo que não dá pra você fazer nas corridas, né? É mais difícil. Mas são também os caras falam, ai, não aguento assistir um jogo desse inteiro. E aí, é uma coisa que eu até me questionei e eu trouxe lá no vídeo que eu gravei, a gente tá tendo problema de atenção com as corridas. É por conta do tamanho da prova? Ou porque a gente tem 24 corridas no ano, várias delas desinteressantes e a gente não quer acompanhar todas? E também, né, gente, 24 finais de semana do ano comprometidos para poder assistir corrida. Você tem outras coisas, tem compromisso na sua família, você tem parente que faz aniversário, sabe? Você tem um dia das mães, um dia dos pais que você vai querer passar ali com o seu familiar. Tipo, às vezes não é porque a pessoa não quer assistir determinada corrida, é porque você ocupou 24 finais de semana e você tem outras coisas pra fazer da vida, sabe? Eu acho que é uma das coisas que eu e a Rafa, a gente aprendeu muito com o tempo. A gente gosta muito de corrida, mas às vezes tem outras prioridades que a gente vai ter que abrir mão de assistir uma corrida que, por exemplo, eu, dos últimos anos, nos últimos 5 anos, eu não assisti mais o GP da Inglaterra ao vivo, porque o meu sobrinho nasceu no final de semana de GP da Inglaterra. Então a gente vai pra festinha de aniversário dele. É uma corrida que eu já não assisto ao vivo. E aí, eu vou deixar de ver os aniversários dele pra poder acompanhar a corrida, que depois eu posso assistir o highlight, tenho a F1 TV e vejo a reprise, né? Exato. Antes eu era aquela coisa, podia ter corrida todo final de semana. Mas não é mais assim. Não funciona mais dessa forma. Igual a Dé falou. Acaba, né, ocupando muito nosso tempo. Eu tive uma história particular agora que quando eu tava nas férias aí de Fórmula 1, no último domingo das férias eu queria ir no zoológico aqui de Curitiba, porque pra quem não sabe, o zoológico de Curitiba é meio um santuário, né? Então os animais vão pra se recuperar, pra colocar de novo na natureza. Muito bichinho novo, tem até lama, tem urso, tem tudo. É muito legal. Bichinho. Só que naquele domingo ia estar muito frio. Os bichinhos, né? Os macacos é engraçado porque eles têm cobertor. Porque aqui em Curitiba não fica cobertor. E então, tipo, deixando de fazer coisa que a gente quer fazer pra acompanhar a corrida. Então, uma solução, eu acho que a gente até discutiu e eu acho que a gente pode abrir aqui, já que existe um problema de dinâmica e que o Dominicali resolve de certa forma, é que por número de corridas, você precisa ter 3 corridas nos Estados Unidos. Eu entendo que eles querem entrar no mercado americano, mas precisa ter, mas daí é mais uma coisa, é o dia do Oriente Médio, por exemplo, com as notícias recentes, eu comecei a conhecer recente lá, porque, por exemplo, o Qatar foi recentemente atacado, e aí, como que a gente faz corrida lá? Como que funciona? Então ainda é uma zona que, infelizmente, tá muito ligada a guerras e que, poxa, sério, precisa ter corrida nesse ambiente? É óbvio que é hipócrita falar, porque muitas dessas guerras também partem pela Europa. Mas, querendo ou não, é um território que é atingido. Então, precisa ter todas essas na categoria sim, porque é muito dinheiro entrando. Só que daí você pode reduzir, você pode ter uma visão diferente, assim, de vamos tentar organizar para ser um campeonato como o de 2020, que foi extremamente agradável, tipo 17, 18 corridas, é uma solução para aqueles fãs casuais que não ficam todo final de semana acompanhando tudo, e pra gente também que tá um pouquinho cansado, né, de ter que dedicar tanto tempo pra categoria. Eu acho que essa é uma das soluções, como a Débora falou. Tem outras soluções que eu acho que até o Rubens, eu acho que foi o Rubens que trouxe pra gente na live. Foi as situações de, em alguns contextos, por exemplo, corridas de rua, né? Que, poxa, existe um risco maior de bater durante um treino e tudo mais. Pô, nessas específicas, talvez reduzir, talvez tira um treino livre dali. Você quer reduzir alguma coisa? Reduz isso. Colocar sprint em um GP que realmente tem uma dinâmica que vai funcionar, porque não adianta colocar nas outras corridas, já que quer manter tanto essa corrida curta. Por exemplo, tirar a corrida curta do Brasil não faz sentido.
Então, assim, são decisões que podem resolver o problema. Eu acho que ele também falou em relação a corridas noturnas, né? Porque a gente eles fazem determinados testes em uns horários que não casam com o que vai ser a classificação e a corrida. Então são testes que às vezes a gente até vê desempenho de alguns pilotos e fala, ai, que legal. Só que daí a gente lembra, não, mas a corrida e o treino vão ser em uma pista mais fria, em uma condição totalmente diferente. Então tudo que está sendo avaliado aqui, em prática, não vai acontecer. Então, assim, situações como essa, por exemplo, vamos reduzir então mesmo o treino livre nesses cenários, assim. Daí já vão ser circuitos onde as equipes não vão ficar fazendo testes extras, não vão trazer atualizações ou qualquer coisa. Elas vão se organizar para trazer em outros finais de semana. Então, assim, eu acredito que existem soluções, né, que podem resolver essa questão aí de como o público consome, que é uma coisa mais prática, mais rápida, e você mantém também a integridade do esporte do que a gente gosta de ver, que é corrida, que é os carros em pista o máximo de tempo possível, assim, a gente gosta, a gente quer. Então, não sei, são soluções aí que eu espero que tenha alguém ao redor do Dominicali, alguém ao redor dele que vai estar escutando esse podcast e pode falar, olha, Dominicali, eu tenho mais soluções, talvez que seja melhor para você. Eu acho que tem coisas que a gente pode melhorar no final de semana da Fórmula 1. E tem coisas que também, assim, é meio incabido você fazer isso, né? Acho que a gente teve também uma amostra, Rafa, de uma coisa que foi interessante para a categoria, né? Pensando em dinâmica, que a gente teve alguns GPs ali na Arábia Saudita, né? Bahrein e Arábia Saudita, que ao invés de acontecerem no domingo, foram transferidos para o sábado. Sim. Porque, por conta do Ramadã, né? Foi uma experiência interessante, eu vi bastante fãs gostando disso, porque já que vai comprometer 24 finais de semana, né? E bote, então, num sábado, porque no domingo a pessoa tem um dia livre aí pra poder fazer outra coisa, que também é uma ideia interessante. Não precisa ser exatamente em todas as corridas do ano, mas fazer em algumas, eu acho que é legal até, vale a pena testar. Talvez nessas corridas que acontecem à noite, porque aí, né, como a Rafa bem trouxe, o treino livre de manhã, que tem ali no final da tarde, é num horário que não ajuda muito as equipes. Então, reduz o final de semana, bota ali, tipo, sexta e sábado só de atividade, beleza, talvez pode ser um formato legal para você introduzir na categoria. Eu acho que também tem uma coisa que tá já sendo discutido, assim, de certa forma, com relação a gente talvez ter essa redução do final de semana, né? Já que tem esse problema com os treinos livres, então ajudar as equipes aí, quando a gente tiver rodadas duplas e triplas, né? Ao invés de você ter um final de semana completo, de quinta-feira de entrevista, sexta-feira com treino livre, fazer uma redução. Então, para os times também seria a oportunidade de chegar um dia mais tarde, ter um tempo maior para poder arrumar as coisas, né, para fazer essas viagens que acontecem, assim, dentro de rodadas duplas e triplas, mas ainda assim você ia ter as coletivas ali numa sexta-feira e sábado e domingo de ação. Pode ser também uma alternativa para a categoria, de enxugar um pouco o final de semana e não saturar, né, as pessoas com tanta coisa. Porque algo que a gente também tem muito dessas atividades, quando elas acontecem juntas, né, em rodadas assim, você perde o real sentido, porque muita coisa muda de um circuito pro outro e às vezes não se traduz em nada, porque os times também ficam tímidos, assim, de prosseguir com alguns testes, porque você pode bater o carro, você pode perder uma peça que você tá colocando agora no carro, mas ela vai ser mais efetiva no circuito seguinte. Esse ano a gente pode falar muito da Red Bull, né? Que o Tsunoda acabou batendo algumas vezes ali quando ele assumiu o carro da equipe, e eles demoraram para poder conseguir repor as atualizações e as peças, né? E o Tsunoda acabou até tendo uma desvantagem em performance do carro, porque a Red Bull mesmo não conseguiu produzir peça de reposição para o carro.
essas rodadas triplas, nossa, matam todo mundo, né? O que é algo mais frequente agora, exatamente por isso, por ter 24 corridas e um espaço que não aumentou, né? Eles basicamente estão começando. Quer dizer, aumentou um pouquinho, né? Porque antes terminava bem início de novembro e agora a gente vai quase até metade de dezembro com corrida. Mas mesmo assim, é também um cronograma bem exaustivo. Então, assim, a gente sabe, ideias novas nunca são ruins e a gente sabe que às vezes necessárias, né? Por exemplo, nesse contexto de um calendário muito longo, que priva as equipes de várias coisas, que é um calendário exaustivo para todo mundo. Então são coisas reais que precisam ser resolvidas e boas ideias podem ajudar. O problema é você dar ideias, assim, muitas que já foram descartadas, que as pessoas que não faz sentido para a categoria, as pessoas que estão dentro da categoria não querem, ao mesmo tempo que ideias que pro fã de Fórmula 1 não fazem sentido. Eu não quero ter corrida mais curta do que já é. Não, pra mim isso não faz sentido. Pode me dar menos corridas pra eu descansar mais. Agora, corridas mais curtas do que a gente já tem, não vejo, assim, uma lógica nisso. Então, eu acho que a gente pode finalizar com isso, assim. Que as ideias do Dominicali são péssimas. Que a gente pode concordar que elas não são. E que precisam-se de ideias para categoria melhorar, de modo geral, para a gente ter, de fato, melhorias para a gente, para o público e para a categoria e para as equipes de modo geral. Mas elas têm que ser pensadas com mais carinho e mais atenção em vários aspectos, né? Eu acho que é isso. Débora, você quer acrescentar mais alguma coisa sobre o tema? Não, eu acho que a gente conseguiu abordar tudo aqui que era importante desse tema. Eu acho que é interessante a gente ficar ligado no que a categoria quer trazer, né, pros finais de semana. Entender que é óbvio que algumas novidades aí às vezes não agradam a gente. Mas eu acho que é importante quem é fã, quem gosta da categoria, manifestar que não tá gostando desse tipo de ideia e deixar claro, porque é algo que vai impactar na sua dinâmica de assistir o final de semana, mas também vai impactar financeiramente, porque, assim, tudo bem não ter um final de semana com sprint, ok, assim, no GP do Brasil, mas reduzir a corrida que a gente vai assistir, aí não me faz muito sentido também perder o meu tempo para poder ir num autódromo, né, e tudo mais. E tem corridas que, gente, infelizmente elas só funcionam se a gente tem parado, se a gente tem uma estratégia, se a gente tem alguma coisa acontecendo, porque do contrário, a maioria das corridas vai ficar monótona, eles vão largar e vão terminar daquele jeito, porque qual vantagem que eles vão ver ali se não tiver uma parada, alguma coisa obrigatória, né? Então, tem algumas coisas que eu acho que é importante pensar. E, primeiramente, se eu pudesse dizer algo assim pro Dominicali, pare de pensar só nos fãs novos ou nos fãs casuais, sabe? Tente reter os velhos que estão querendo assistir essa categoria, que já deram muito dinheiro para ela, porque é esse povo que vai continuar assistindo a categoria. Mas se você começar a desagradar eles de uma forma muito grande, uma hora você vai perder esse público. E aí, quem chegou também não vai ver muito sentido de acompanhar, porque se você não tem os fãs apoiando, quem realmente gosta da categoria para incentivar novos fãs, ninguém permanece assistindo o seu esporte. Não, exatamente. Concordo muito com a Débora. E vamos ver os próximos passos aí do que vai acontecer. Bem, eu acho que já gerou uma repercussão, pelo menos dentro ali do grid, o que a gente viu ali, as poucas declarações que a gente teve, a gente já viu que não é algo que agrada e que faz sentido para os pilotos. E bem, da minha parte, pelo menos, nas minhas redes sociais, tá todo mundo muito revoltado quando saiu a fala, né, pra imprensa toda. Nossa, todo mundo, pelo menos no meu Twitter, ficou muito puto. Todo mundo ficou tipo, o que é isso? O que ele tá falando, sabe? Que ideias sem nexo. Então eu acho que, querendo ou não, é um retorno já que já acontece e que as pessoas já estão falando, não, isso não faz sentido, por favor, não aconteça. E eu acho que, como a Dé falou, a gente ainda vai demorar. Se eles forem colocar em prática, ainda tem muita água para rolar. Quem sabe até lá já mudar de ideia, ou o Dominicali nem tá mais na liderança desse esporte. Sei lá, outra pessoa entra no lugar. Mas é isso. Assim, ele renovou o contrato, né? Ai,
Ai, sei lá, quem sabe a gente faz ele sofrer um impeachment, alguma coisa assim. Mas é isso, assim, a gente não gostou das ideias. Eu acho que, como a Débora falou, tem que focar nos fãs que estão aqui, que vão permanecer e que vão puxar esses fãs novos pra permanecerem também, porque eu também dou uma puxada de orelha aí em alguns fãs novos que eu fico, gente, vamos aprender, vamos entender do que estamos falando, pra não parecerem bobo na internet. Mas é isso, assim, gente, foi algo que aconteceu, que a gente sentiu a necessidade de falar, porque realmente é algo que atinge muita gente. Nossa senhora, tô falando muita gente, perdão. Nos atinge muito, como fãs da categoria. Então, decidimos discutir aqui nesse podcast. Eu acho que conseguimos entregar tudo dos nossos pensamentos, que a gente acha. E vocês também, por favor, dê retorno pra nós, né? Nas nossas redes sociais, tudo, falem o que vocês acham, mostrem indignação, porque a gente precisa se juntar pra isso, né? Mas bem, aqui estamos. Muito obrigada a quem ficou ouvindo até aqui. Muito obrigada a Dé por estar aqui, por estar comigo aí comentando e também por fazendo as minhas pautas todo dia. Ai, porque ela é uma ótima pauteira. Eu lembro quando eu tava na faculdade que meus professores falavam: nossa, pauteiro é uma das áreas de jornalismo que mais ganha dinheiro. E eu ficava, nossa, eu vou ser pobre pra sempre, porque eu odeio fazer pauta. Ainda bem que eu tenho uma parceira que faz pauta. Então, obrigada, Dé. Bem, suas considerações finais, onde você pode ser encontrada, por favor. Obrigada a todo mundo, né, que escutou aqui o nosso programa, e deixem aí nos comentários também, discutam com a gente nas redes sociais, né, Rafa, do que a gente falou aqui, do que a gente trouxe, o que vocês pensam também. A gente falou no outro episódio, mas se vocês também quiserem trazer ideias de assuntos que a gente pode discutir aqui também, é bem legal pra gente poder entender o que vocês querem escutar nesse programa. Por enquanto a gente tá tateando aí no que falar com vocês, mas eu acho que também seria legal escutar e saber o que vocês querem que a gente fale por aqui também. Pode ser talvez de uma outra categoria, alguma outra situação que tá acontecendo por aí, a gente também pode trazer por aqui. E para quem escutou o programa até aqui, eu sou a Débora Almeida, eu tô no Twitter como The Flowers ou no Instagram como Senhora Flowers, mas o meu trabalho principal é publicado lá no Boletim do Paddock, então a gente tá em todas as redes sociais, YouTube, Twitter, TikTok, e a gente sempre faz lives pós-GP, geralmente na segunda-feira depois da corrida, eu, o Rubens e a Rafa, e aí a gente discute os principais assuntos daquele final de semana. E muito obrigado por vocês que estão aí apoiando o nosso trabalho aqui e que a gente possa trocar ideias legais aqui e também, né, ter essa oportunidade de gravar com a Rafa e discutir assuntos que a gente sempre tem coisa para poder render, e eu fico muito feliz de fazer as pautas, eu gosto. Ai, ainda bem que a gente une, né, o gosto ao necessário. Então, eu também agradeço vocês aí que estão escutando, que escutaram até aqui. Por favor, também façam aquele trabalhozinho de indicação, né? Se vocês sabem, tem um amigo que gosta de Fórmula 1, que gosta de ouvir podcast, também indique a gente. É bem importante também pro nosso trabalho aqui. Obrigado ao Ivan aí, que edita nossos episódios também, porque ao mesmo tempo que eu agradeço a Débora por fazer pauta, eu agradeço o Ivan a editar, porque eu também sou péssima editando. Mas muito obrigada quem escutou tudo. Bem, além de me encontrar lá na live do Boletim do Paddock, como a Débora falou, eu também posso ser encontrada no Twitter como Rafis, com 2S44, no Instagram como Rafis4, e também ao vivo eu tô comentando sempre as corridas no esportestotal.com e também no YouTube, no canal A Mil por Hora com Rodrigo Matar. Então, se vocês quiserem, assim, uma narração alternativa, eu tô basicamente sendo escalado para quase todas as corridas, o que também é exaustivo, por isso que a gente quer menos de 24 porque eu tenho esse trabalho, né? É um segundo trabalho. Quem acompanha a Fórmula 1 hoje, independente se é fã ou se é produtor de conteúdo, tem um segundo trabalho. Exatamente. Então, assim, acompanha lá a gente também. Vão lá nas lives do Boletim do Paddock, assiste a gente. Acompanha meu comentário lá no Esporte Total também. Tudo isso é importante pra nós, assim.
nos dá sentido de continuar aqui com vocês. Mas é isso, galera. Muito obrigada. Como disse a Débora, se quiserem sugerir pautas, até que não façam parte da Fórmula 1, a gente agradece. E até o próximo Punta 44. Tchau!